Bom dia, meus irmãos. A paz de Jesus, o amor de Maria estejam com vocês. Nós vamos começar a nossa segunda semana de preparação para a nossa consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, pelo método de São Luís Maria de Montfort. E essa semana nós vamos meditar sobre o conhecimento da Virgem Maria. Lembrando que os atos de amor, os afetos piedosos à Santíssima Virgem devem ser sempre acompanhados por um esforço de nossa parte em imitar suas virtudes, especialmente a sua humildade profunda, sua fé viva, sua obediência cega, sua contínua oração mental, sua mortificação em todas as coisas, sua caridade ardente, sua paciência heróica, sua pureza incomparável, sua doçura angelical e sua sabedoria divina. Como disse São Luís Maria de Montfort, constituem as 10 virtudes principais da Santíssima Virgem. Temos que nos unir a Jesus por Maria. Esta é a característica de nossa devoção. Portanto, São Luís Maria Grignon de Montfort nos pede que nos apliquemos a fundo para adquirir um conhecimento da Santíssima Virgem. Maria é nossa soberana, nossa medianeira, nossa mãe e nossa senhora. Esforcemo-nos, pois, em conhecer os efeitos desta realeza, desta mediação e desta maternidade, assim como as grandezas e prerrogativas que são os fundamentos ou as consequências deles. Nossa Mãe Santíssima também é perfeita, um molde no qual podemos ser moldados, uma forma na qual podemos ser formados para poder fazer nossas as suas intenções e disposições. Mas não conseguiremos isto sem estudar a vida interior de Maria, ou seja, suas virtudes, seus sentimentos, suas ações, sua participação nos mistérios de Jesus Cristo e sua união com Ele. Na segunda semana, São Luís Maria de Montfort nos diz no Tratado da Verdadeira Devoção. Na segunda semana, aplicar-se-ão em todas as orações, obras de cada dia, a conhecer a Santíssima Virgem. Pedirão este conhecimento ao Espírito Santo, podendo ler e meditar o que sobre isto dissemos. É o que nos diz o Tratado, então, da Verdadeira Devoção. E nós devemos pedir ao Espírito Santo, lendo e meditando sobre a vida de Nossa Senhora, no conhecimento dela, pedir ao Espírito Santo que abra a nossa mente, a nossa inteligência, para que, de fato, possamos conhecer a Virgem Maria. E nesta semana, São Luís nos ensina, rezarão como na primeira semana. A ladainha do Espírito Santo, Ave Maris Stella e mais um rosário todos os dias, ou pelo menos o terço, nesta intenção de conhecer a Santíssima Virgem Maria. Então, os nossos exercícios espirituais serão estes: ladainha do Espírito Santo, Ave Maris Stella e a oração do Santo Terço. E é recomendado também, nesta semana, meditar numa oração feita por São Luís Maria de Montfort, que eu vou ler para vocês. Se vocês quiserem, já podem ir rezando comigo esta oração, que diz assim: Ave Maria, filha bem-amada do Pai Eterno. Ave Maria, Mãe admirável do Filho. Ave Maria, esposa fidelíssima do Espírito Santo. Ave Maria, minha querida Mãe, minha amável Senhora e poderosa Soberana. Ave, minha alegria, minha glória, meu coração e minha alma. Vós me pertenceis toda por misericórdia, e eu vos pertenço todo por justiça, mas não vos pertenço bastante ainda. De novo me dou a vós todo inteiro, na qualidade de escrava perpétua, sem nada reservar para mim ou para outrem. Se vedes em mim qualquer coisa que não vos pertença, eu vos suplico de tirá-la agora, de vos tornar senhora absoluta de tudo o que possuo, de destruir e desarraigar e aniquilar tudo o que desagrada a Deus, e de plantar tudo e promover e operar tudo o que vos agradar. Que a luz de vossa fé dissipe as trevas de meu espírito, que vossa humildade profunda tome o lugar de meu orgulho, que vossa contemplação sublime suste as distrações de minha imaginação vagabunda, que a vossa vista contínua de Deus encha a minha memória de sua presença, que o incêndio de vosso coração dilate e abrase a tibieza e frieza do meu, que vossas virtudes substituam os meus pecados, que vossos méritos sejam o meu ornamento e suplemento perante Deus. Enfim, muito querida e bem-amada Mãe, fazei, se possível for, que não tenha outro espírito, senão o vosso, para conhecer Jesus Cristo e suas divinas vontades. Que não tenha outra alma, senão a vossa, para louvar e glorificar o Senhor. Que não tenha outro coração, senão o vosso,
para amar a Deus com um amor puro e ardente como vós. Não vos peço visões ou revelações ou gozo ou mesmo prazeres, nem mesmo espirituais. É privilégio vosso ver claramente, sem trevas, gozar plenamente, sem amargor, triunfar gloriosamente à direita de vosso Filho no céu, sem humilhação alguma. Dominar absolutamente sobre os anjos, os homens e os demônios, sem resistência, e, enfim, de dispor de todos os bens de Deus, sem restrição alguma. Eis, Divina Maria, a ótima parte que o Senhor vos deu, e que não vos será tirada, e isto me deleita sobremaneira. Por minha parte, não quero nesta terra senão o que vós tivestes, a saber, crer puramente, sem nada gozar ou ver, sofrer alegremente, sem consolação de criaturas, morrer continuamente, a mim mesma, sem relaxamento, e trabalhar resolutamente, até a morte, por vós, sem interesse algum, como o mais vil das escravas. Como a mais vil das escravas. A única graça que vos peço, por sua misericórdia, é que, a todos os dias e momentos da minha vida, eu diga 3 vezes amém. Assim seja, a tudo que fizestes na terra, enquanto nela vivestes. Assim seja, a tudo que fazeis agora no céu. Assim seja, a tudo que operais em minha alma, a fim de que nela só vós estejais para glorificar plenamente a Jesus em mim, no tempo e na eternidade. E assim seja. Olha que bela oração à Virgem Maria, de São Luís Maria de Montfort. E na palavra de Deus, o que nós encontramos sobre Nossa Senhora? Lá em Isaías, no Antigo Testamento, naquele livro do profeta que já anunciava Jesus, no capítulo 7, no versículo 14, nos diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Em Lucas, capítulo 1, versículo do 26 ao 33, nos diz: O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então essas são as palavras de Deus na Bíblia sobre a Virgem Maria. Nós encontramos então tantas vezes dizendo: Ave cheia de graça, encontraste graça diante de Deus. Maria é aquela cheia de graça, agraciada por Deus. Deus viu em Maria todas as graças, porque Ele mesmo colocou nela todas as graças. O Senhor preparou Maria para que ela gerasse Jesus. No Tratado da Verdadeira Devoção, no prefácio do tratado, nós encontramos algumas observações sobre Nossa Senhora, que vou ler para vocês. No artigo 1º, na introdução, nós encontramos: Maria no desígnio de Deus. Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por ela que deve reinar no mundo. Então Jesus veio a primeira vez através de Maria. E na segunda vez, na segunda vinda de Jesus, ele também virá por meio dela. Por isso a necessidade da consagração à Santíssima Virgem Maria. E também no parágrafo 2º vai nos falar sobre a humildade de Maria. Durante a vida, Maria permaneceu muito oculta. É por isso que o Espírito Santo e a Igreja lhe chamam Alma Mater, mãe escondida e secreta. A sua humildade foi tão profunda que teve na terra atrativo que não teve na terra atrativo mais poderoso nem mais contínuo que o de se esconder de si mesma e de toda criatura, para que só Deus a conhecesse. A fim de atender aos pedidos que ela lhe fez para que a ocultasse, empobrecesse e humilhasse, aprove a Deus ocultá-la na sua conceição e nascimento, na sua vida, mistério, ressurreição e assunção, aos olhos de quase toda criatura humana. Então aqui São Luís diz que a própria Maria pediu ao Senhor que a ocultasse, que a empobrecesse, que a humilhasse. Então assim o Senhor fez.
aos olhos de quase toda criatura, o Senhor quis ocultar a Virgem Maria. Seus próprios pais não a conheciam, e os anjos perguntavam muitas vezes entre si: quem é esta? Nós não lemos no Apocalipse? Quem é esta que avança como um exército em ordem de batalha? Que tem a lua abaixo dos pés? Então os próprios anjos perguntam entre si: quem é esta? Porque o Altíssimo lhe a escondia, ou se alguma coisa lhes revelava a seu respeito, infinitamente mais lhes ocultava. Deus Pai consentiu em que ela não fizesse milagres em vida, pelo menos manifestos, embora lhe tivesse dado poder para isso. Deus Filho permitiu que quase não falasse, embora tendo-lhe comunicado a sua sabedoria. Deus Espírito Santo deixou que os seus apóstolos e evangelistas falassem muito pouco sobre ela, apenas o necessário para dar a conhecer Jesus Cristo, apesar de ela ser a sua esposa fiel. Então, o próprio Espírito Santo, né, deixou que os apóstolos e os evangelistas falassem pouco de Maria, para que o nome de Jesus fosse dado a conhecer mais do que o nome de Maria. Mesmo ela sendo esposa do Espírito Santo, foi o próprio Espírito Santo que ocultou a Virgem Maria dos apóstolos e dos evangelistas, né? As suas virtudes, os seus mistérios. Os próprios evangelistas não receberam do Espírito Santo essa revelação de quem de fato era a Virgem Maria. E Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz que em uma palavra é tão grande a dignidade da Virgem que, se bem que Deus, só com a sua sabedoria infinita, possa compreender, todavia, no dizer de São Boaventura, com toda a sua onipotência não pôde fazer outra maior. Então ele diz que a dignidade da Virgem Maria é tão grande que só Deus, na sua sabedoria infinita, pode compreender essa dignidade, né? E ele também não pôde fazer uma outra maior do que Maria, porque só dela veio Jesus. Só nela foi gerado o Verbo divino, Filho de Deus. Quem considerar isso deixará de estranhar, porque os santos evangelistas, que tão difusamente registram os louvores de um João Batista, de uma Madalena, e tão escassos se mostram em descrever as grandezas de Maria. Sim, pois se nós consideramos que os mistérios de Maria são tão grandes, que só a sabedoria divina pode compreender, então nós vamos entender porque os evangelistas falaram tanto, né, louvaram tanto as virtudes de João Batista, falaram tanto de Santa Madalena e tão pouco escreveram das grandezas de Nossa Senhora. Tendo dito que desta exímia virgem nasceu Jesus, não julgaram necessário acrescentar outra coisa. Então por que eles não falavam? Porque vendo que desta virgem, né, nasceu Jesus, não achavam que era necessário dizer mais alguma coisa sobre ela. Porque neste seu maior privilégio se acham incluídos todos os demais. Porque nesse grande privilégio de ser a mãe de Deus, já são incluídos todos os outros privilégios da Virgem Maria. Qualquer título que se lhe dê nunca chegará a honrá-la tanto quanto o de mãe de Deus. Então o título de mãe de Deus é a maior honraria que qualquer um poderia receber, que qualquer mulher poderia receber. Então não há necessidade de se falar mais nada. Basta dizer que ela é a mãe de Deus. Basta dizer que nela foi gerado Jesus. Maria foi o primeiro sacrário da Santíssima Trindade, o primeiro templo da Santíssima Trindade. Quando Adão e Eva perderam a graça santificante, né? A Trindade que morava dentro deles, quando eles desobedeceram a Deus, né? Comeram o fruto da árvore da verdade, que eles não deveriam ter comido, né? Em desobediência a Deus, perderam então a graça santificante, pecaram e perderam a graça santificante. Maria não. Maria, ela foi preparada por Deus toda cheia de graça, e pela obediência dela, pelo sim dela, por ter obedecido a Deus e dito sim, faça-se, que se faça em mim a vontade do Senhor, que se cumpra em mim a palavra de Deus, pela sua obediência e pelo seu sim, então ela foi o primeiro templo da Santíssima Trindade, o primeiro sacrário vivo que carregou Jesus vivo. Maria foi a primeira, então, a comungar Jesus, porque nela foi gerado ali o corpo, o sangue e a alma e a divindade de nosso Deus. Então vamos, nesta semana, pedir ao Espírito Santo que nos mostre de fato quem é a Virgem Maria, que possamos conhecer as virtudes dela, que Deus nos dê a graça de conhecer pelo menos um pouco desta grande Mãe de Deus, a Virgem Maria. A paz, meus irmãos, e tenham uma ótima semana de meditação e conhecimento de Nossa Senhora.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o próximo vídeo.